pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo que eu vou fazer falando mais sobre minha história, como eu comecei na música, como eu cheguei no contrabaixo, né? Vou tentar fazer bem rapidinho para não ficar longo esse vídeo, né? Meu primeiro contato com a música que eu me lembro foi quando eu era pequeno, né? Cerca de uns 3, 4 anos de idade. Nasci em São Paulo, na zona norte de São Paulo, e meus pais eles já eram evangélicos. E na igreja que a gente ia, tinha um coral, ao qual meus pais pertenciam a esse coral. Então, meus pais nos levavam, eu e minhas irmãs menores, para o ensaio do coral e a gente ficava assistindo ali o ensaio do coral, brincando, mas ali vendo aquele ambiente. Então eu pude crescer, eu tive o privilégio de crescer nesse ambiente, né? E eu aprendi música na igreja, mas o meu primeiro contato com a música, assim, de ouvir música, que eu me lembro, né, de memória, que a gente tem na memória, eu ia com meus pais para assistir o coral, o ensaio do coral da igreja. Depois nos mudamos para o interior de São Paulo e ali foi na igreja, ainda na igreja, foi quando eu tive o primeiro contato com a música, assim, de tocar, de fazer parte, assim, como um músico, né? Ou mais ou menos 10, 11 anos de idade que eu comecei a tocar, que eu aprendi a tocar bateria, uma bateria muito antiga. Eu vou ver se eu acho a foto dessa bateria na internet, coloco aqui na edição para vocês verem. Uma bateria muito antiga, então foi ali a primeira vez que eu fui assim ativo na música, né? Então eu tocava na igreja ali, muito criança, 10, 11 anos eu tinha mais ou menos. Depois aprendi violão, meus pais compraram um violão para mim, aprendi violão. Depois aprendi um pouquinho de piano elétrico, porque na época tinha um amigo nosso da família que ele dava aula, era professor. Ele não tinha lugar onde dar aula, então minha mãe cedeu o espaço da nossa casa para ele dar aula. Em troca ele me dava umas aulas ali de piano, né? Mas foi só aquele momento. Depois aí eu parti para o contrabaixo elétrico. Era numa igreja ali do bairro nosso que a gente ia. Lá ficou faltando um contrabaixista, né? O contrabaixo elétrico. E aí eu fui aprender contrabaixo elétrico, peguei o contrabaixo da igreja e comecei a tocar contrabaixo elétrico. A minha primeira vez que eu tive contato com a música teórica, que aí comecei a me interessar e me aprofundar, foi quando foi um pastor para essa igreja que a gente estava, trocaram um pastor, e foi um pastor lá que por coincidência ele é tio de um cantor no meio gospel muito famoso, quem é gospel aí conhece, o Paulo César Baruch. Foi o tio dele que me ensinou pela primeira vez música teórica, na época era o Bona, o tradicional Bona. Os músicos que muitos amigos meus hoje são músicos aí, saíram da música, aprenderam música na igreja. Esse é o primeiro contato de música na igreja e eu fui da mesma forma, né? Então eu ali, nessa época, acho que isso foi em 96, 97, se eu não me engano, comecei a aprender ali música teórica e aí eu colocava aquilo em prática no contrabaixo elétrico com aquele pastor. E depois ele queria montar uma banda ali na igreja, ele trouxe bastante instrumento e colocou para a turma quem queria aprender. Eu acabei pegando o trombone de pisto, nem sei se tem trombone de pisto por aí, mas hoje é comum o trombone de vala, né? E naquela época eu peguei o trombone de pisto para tocar. Se eu achar a foto, eu coloco aqui para vocês verem do trombone de pisto, como que ele é. E aí mas não fiquei muito tempo, mas continuei no contrabaixo elétrico. Quando me mudei para Jundiaí, foi ali que eu tive a oportunidade de poder conhecer o contrabaixo, né? O contrabaixo acústico, que é esse contrabaixo aqui, né? E aí foi graças até um amigo meu, eu sou muito grato a ele hoje, o Éder, um amigo muito querido que eu tenho. Ele que me falou: Misael, você tem perfil de contrabaixista, você deveria pegar e estudar contrabaixo. E aí eu, poxa, verdade, sempre gostei de contrabaixo, sempre vi contrabaixo na televisão, nunca cheguei perto de um. E na igreja que eu ia em Jundiaí tinha 2 contrabaixos, né? Ele falou: tem contrabaixos aí disponível, tá? Ele tomava conta do departamento de música da igreja e aí eu fui. Então foi ali que eu comecei. Meu primeiro professor foi o João Zambuzi, um amigo que é até hoje, né, foi meu primeiro professor. As primeiras aulas no contrabaixo foi ele que me deu. Depois eu fui estudar com um professor, com um contrabaixista, um excelente contrabaixista, um grande contrabaixista lá em São Paulo,
Ele é contrabaixista da OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, até hoje. E eu fui depois aí continuar os estudos com ele lá em São Paulo. Estudei bastante tempo com ele e fui me dedicando. Então foi aí que eu fui me aprofundando no contrabaixo, estudando. Depois eu comecei a dar aula, né, para um amigo aqui, outro amigo ali, o pessoal da igreja. Aí depois eu fui vendo que era legal dar aula também, e aí entrei no Guri em 2013 e depois me apaixonei por dar aula também de contrabaixo. Então, bem resumido, esse vídeo aí bem resumido, foi aí como eu comecei no contrabaixo, né? Vou fazer mais vídeos falando na minha experiência com contrabaixo para vocês, mas aqui só um resumo sobre como eu comecei na música. Então, um recado para os pais aí, né? Incentive seu filho, mesmo de pequeno, a escutar música e música boa, porque tem muitas músicas ruins por aí, né? Eu tive o privilégio eu me lembro até hoje, quando eu tinha 4 anos de idade, de ter ouvido pela primeira vez música, e foi um coral na igreja. Então aquilo fez a diferença para mim. Então você, pai, incentive o seu filho, coloque música boa para ele ouvir, música erudita, música clássica. É interessante você colocar música erudita, música clássica para o seu filho ouvir. É muito legal esse contato, esse primeiro contato da criança com a música, ouvir música e música boa, tá certo? Então, um abraço a todos vocês aí. Vocês gostaram? Se vocês gostaram aí, curte o canal, se inscreva aí no canal, compartilha aí com os amigos aí. Se for um vídeo aí, porque meus alunos também nunca tive a oportunidade de falar para eles. Então, fica aí registrado esse vídeo. Um abraço a todos.